Nesse momento eu estou fazendo um estudo aqui com esse livro, que eu recomendo muito, que é o Redescobrindo Sua Bíblia. Nele você vai encontrar um aprofundamento sobre cada livro da Bíblia. Por exemplo, na leitura de hoje, nós vamos ler o livro de Lucas, que o personagem principal é Jesus. Quais são os locais principais desse livro? É a região da Galiléia, de Jerusalém. Qual foi a data provável da escrita desse livro? Foi de 58 a 60 depois de Cristo. Qual é a expressão-chave? Filho do homem. Qual é o tema? Jesus, o Filho do homem, Salvador dos pecadores. Os versículos chaves aqui se encontram em dois capítulos. Primeiro, capítulo 19, versículo 10, que diz: porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. E o capítulo 4, do versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. No Evangelho de Lucas, temos o retrato mais completo, detalhado e organizado da vida de Jesus. Ele retrata a humanidade, divindade perfeita do Filho de Deus. Na visão de Lucas, Jesus é o homem ideal. Capítulo 23, no versículo 47, se encontra isso. Mas é também o Salvador prometido por Deus, que veio para salvar a todos, judeus, samaritanos, pagãos, publicanos, pessoas respeitáveis e pecadores, pobres e ricos. O nascimento humano e a genealogia de Jesus, que vai até Adão, pai de toda a raça humana, no Evangelho de Lucas são vitais. Isso prova a total identificação do Messias com a humanidade pecadora, que veio salvar, ou seja, ele tornou-se homem para salvar um homem. De Abraão a Davi, as genealogias de Mateus e Lucas são quase iguais, mas a partir de Davi são diferentes. Davi gerou muitos filhos, entre eles Salomão e Natã. Mateus registra a linhagem de José, pai jurídico de Jesus, por meio de Salomão. E Lucas registra a linhagem de Maria, parentesco consanguíneo de Jesus, por meio de Natã. Portanto, tanto José como Maria eram descendentes de Davi, embora fosse incomum registrar a genealogia pelo lado materno. O nascimento virginal também foi um fato fora do comum. Escrito especialmente para os gregos, que buscavam sabedoria acima de tudo, o Evangelho de Lucas retrata Jesus como o mais sábio dos mestres e mostra seu incomparável ensino. Lucas estava especialmente preparado para esta tarefa, pois era um homem instruído, bem versado na cultura grega. Ele usa o rico vocabulário em seus escritos e historiador meticuloso. Além disso, provavelmente era gentil, pois em Colossenses 4,14 ele é listado entre outros cristãos gentios. Se isso for verdade, Lucas foi o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Portanto, temos aqui um gentio escrevendo para gentios. E por isso, ele não usa expressões judaicas e raramente cita o Antigo Testamento. Seu evangelho é universal para todas as nações e não somente para os judeus. Assim, Mateus apresenta Cristo como rei aos judeus, Marcos como servo poderoso de Deus aos romanos e Lucas como um homem perfeito aos gregos. O símbolo desse evangelho é um homem em sua perfeição, sabedoria e caráter, conforme Deus planejou que fosse. Lucas, médico por profissão, registra o nascimento de Jesus, sua infância e adolescência. Realça que Jesus nasceu, cresceu e se desenvolveu naturalmente como qualquer ser humano. Também registra seu trabalho, ministério e morte. Estes 4 fatos, nascimento, crescimento, trabalho e morte, são de grande importância na vida de todos os seres humanos. Às vezes, pensamos que para sermos espirituais temos que ser menos humanos, mas isso não é verdade. Lucas retrata como a pessoa mais espiritual da Terra. Jesus era profunda e verdadeiramente humana. Sendo um médico amado, este evangelista realça vividamente as curas e os milagres de Jesus. Dos 6 milagres registrados em seu evangelho, 5 são de curas miraculosas. Só Lucas escreve que o Senhor suou sangue no Getsemane. E também somente ele cita o seguinte provérbio usado por Jesus: médico, cura-te a ti mesmo. Este é o maior dos evangelhos.
e muitos acontecimentos são relatados apenas nele. A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, a história de Zaqueu, o diálogo dos ladrões com Jesus na cruz, a conversa com 2 discípulos no caminho para Emaús e etc. Também muitas parábolas são registradas somente neste evangelho. O bom samaritano, o amigo importuno, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo, o fariseu e o publicano, a viúva e o juiz iníquo. Estas passagens mostram a compaixão e simpatia de Jesus para com todos os homens, particularmente para com os negligenciados, os desprezados, os que sofrem, os necessitados, os pecadores, os publicanos e até mesmo o criminoso. Portanto, Lucas é o evangelho especialmente escrito para os pecadores, e vemos Jesus se identificando de tal forma com eles, a ponto de ser contado com os malfeitores. O capítulo central é o 15º, onde Jesus conta um conjunto de 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido, que é o filho pródigo, mostrando a alegria de Deus, Filho, Espírito Santo e Pai, respectivamente, em recuperar o que se havia extraviado, a saber, o homem. Lucas foi cooperador do apóstolo Paulo. A gente pode ver em Filemão 24 e 2 Timóteo 4:11. E o acompanhou em trechos da 2ª, 3ª e 4ª viagens missionárias. Ele se tornou amigo leal e permaneceu fiel até o fim, mesmo depois de outros haverem abandonado a Paulo. Com certeza, esta convivência com o apóstolo dos gentios influenciou Lucas em seus escritos, seu evangelho e o seu livro de Atos. Este evangelho possui algumas características especiais. Há nele uma ênfase de alegria e música, pois a vinda de Jesus ao mundo é boa nova de grande alegria. É o que mais fala da pessoa e obra do Espírito Santo. É um evangelho de oração, pois temos muitas orações registradas principalmente de Jesus, além de parábolas a respeito da importância da oração. Mostra o importante papel das mulheres na vida do ministério de Nosso Senhor, numa época em que estas eram consideradas inferiores aos homens. Jesus não fez nenhuma diferença, tratando-as com o mesmo respeito e importância. É muito interessante que naquela época a mulher não tinha valor como homem. Hoje tem. Recapitulando aqui, naquela época a mulher não tinha tanta consideração quanto aos homens. Mulher era uma pessoa que mal era contada entre as pessoas, né? E ele não fazia essa distinção, tratando-as com o mesmo respeito e importância. Isso é muito legal também. E as divisões do livro podem ser divididas em duas grandes formas de dividir, né? A primeira seria em 5 partes, ou a segunda em 2 grandes partes. Essas 2 grandes partes podem ser do capítulo 1, versículo 1 até o 19 e 27, que é buscando o perdido. E a segunda parte é do capítulo 19 e 28 até o capítulo 24 e o último versículo 53, que é salvando o perdido. Ou se não, nas 5 partes, que é a primeira parte do capítulo 1 até o 4:13, que diz do nascimento à tentação, introdução à infância, percursor, batismo, genealogia e tentação. Segunda parte, capítulo 4, 14 ao 9:36, que diz da tentação à transfiguração. Terceira parte, do capítulo 9:37 ao 23:56, que é da transfiguração ao túmulo, indo para Jerusalém, última semana em Jerusalém. E a quarta parte seria do capítulo 24, que é do túmulo aos céus. Ok? Ainda tem outra divisão que pode ser interpretada desse livro. Essa aqui é de 4 partes, tem uma aqui de 5, que é do capítulo 1 e 2, João Batista e Jesus. Os capítulos 3 ao capítulo 4, versículo 13, que diz o preparo para o ministério. E a terceira parte, do capítulo 4, 14 ao 9, versículo 50, que diz o ministério de Jesus na Galileia. E a quarta parte
dos capítulos 9, versículos 51 ao 19, 44, que é a viagem da Galiléia para Jerusalém, que é a quinta parte, dos capítulos 19, 45 ao 24, 53, que é o ministério de Jesus em Jerusalém. Eu fico feliz de estar podendo compartilhar um pouco nos meus estudos diários, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e suas coisas, e as coisas do alto, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse aqui é uma leitura desse livro de André Coelho, Redescobrindo Sua Bíblia, fazer um aprofundamento bíblico de todos os livros. Eu vou estar compartilhando aí conforme eu for lendo cada aprofundamento de cada livro, para que você possa ter um entendimento melhor sobre a palavra também. Recomendo que você compre e tenha esse hábito da leitura, principalmente daquilo que vai lhe trazer vida e vida em abundância, que é somente a palavra de Deus, que aqui pode ter sido escrito há mais de 2000 anos, mas o que está aqui na palavra do Senhor é mais atual do que o jornal de amanhã. Pode ter certeza disso. E você adquirindo esse conhecimento, essa sabedoria, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Todas. Tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável vem do Pai. E eu recomendo muito, se você puder também, eu compartilhar esse vídeo, será de grande valia, não para mim, não porque eu quero, mas porque contém a palavra do Senhor, e é de grande valia a gente compartilhar esse conhecimento para que outras pessoas possam ser contagiadas com esse amor indescritível, com esse amor incomparável, que não é o amor que o mundo prega, que a gente encontra na fonte, na raiz, na palavra do Senhor. Beleza? Fica aí o meu convite para você curtir, para você compartilhar esse vídeo, para que a palavra do Senhor, através desse simples estudo que eu tenho feito aqui, possa alcançar mais vidas, ok? Eu recomendo também que você venha compartilhar por esses meios de comunicação, porque se eu parar na rua e conversar com uma pessoa, será de grande valia compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Quanto mais esse meio de comunicação, que pode atingir um número muito maior de pessoas, ok? Então, Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho, e até a próxima.